Bom, gente, então o vídeo dessa semana vem falar de um assunto que saiu em vários canais aí de notícia, principalmente os católicos, né? Em outros lugares eu não vi assim, com tanta ênfase, quando eu vi, né? A maioria eu nem vi. Mas o que aconteceu? Lá no STF entraram 3 associações, entraram com uma ação, né? Acionaram o STF com as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, né, o ADIM, e caiu, né, foi sorteado para o ministro Luiz Fux. E a ideia é atacar uma lei lá do estado do Pará que vai de encontro com alguns temas, no mínimo, interessantes ou controversos. O que acontece? Essa lei lá do Pará, ela garante que templos religiosos, que escolas confessionais, não estou falando só de católicos, tá? Estou falando de todo mundo, entidades, né, ligadas a religiões, a igrejas, garante a elas o direito de atribuir o uso dos seus banheiros com base na definição biológica de sexo natural, ou seja, homem e mulher, né, masculino e feminino, sem imposição da chamada identidade de gênero ou ideologia de gênero. A gente chama de ideologia de gênero e é uma ideologia mesmo. Bom, não sei se eu preciso explicar o que é ideologia de gênero aqui, mas vou explicar porque aparece gente de todo tipo aqui, né? Então, essa militância, que a gente chama de ideologia de gênero, ela defende que o sexo é um dado fluido, né? É relativizado, e isso é destacado da biologia, tá? Mas, claro, obviamente, para o cristianismo, para a maioria das religiões também, mesmo as não cristãs, especificamente para a religião católica, a realidade humana é muito diferente. O que os nossos olhos veem também, né? O que a gente sabe de biologia, o que os olhos veem, são muito diferentes disso aí. Bom, e não preciso também ficar entrando em coisas específicas como fundamentação bíblica disso, ou doutrinária disso, né? Lá em Gênesis tem, lá no iniciozinho tem, né? Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher, os criou, né? O Catecismo da Igreja Católica também, lá no 369 do Catecismo, fala sobre isso, fala especificamente sobre isso, homem e mulher. Então, assim, a minha questão aqui é outra, né? Não vamos falar de doutrina, os católicos estão acostumados com essa doutrina, sabem dessa doutrina, eu espero, né? É o que eu busco, que eu acho que deveria acontecer, espero que eles saibam. Mas, para além dessa questão teológica, existe um ponto jurídico aí que é fundamental e que precisa ser dito, né? Ser falado aqui explicitamente. E essa discussão, ela precisava ter virado uma lei lá no Pará, ou qualquer estado seja, qualquer município que seja no Brasil. Não tinha necessidade disso. Menos ainda de ter chegado ao Supremo um questionamento sobre essa lei. Tá? E por quê? Por que disso? Porque a gente está falando de um núcleo rígido, né? Um núcleo duro do direito civil e do direito constitucional também. Então não é algo que se relativize, não é algo que deva ser modificado dessa forma por decisão judicial. Tá? Então, assim, primeiro, são instituições privadas. Tá? Mas as religiões são instituições privadas e declaradamente confessionais. Se você está falando de escola confessional, é uma instituição privada e declaradamente constitucional. Você entra se você quiser, né? Se você quiser, ninguém te obriga a entrar lá. Tá? Ninguém te obriga a ter filho lá, ninguém te obriga a estudar lá, ninguém te obriga a trabalhar lá. Tá bom? Então, quando você entra, você cumpre certos requisitos de cada empresa. Né? Existem limites para esses requisitos, mas ela ser confessional é uma forma de ela pensar e uma forma, consequentemente, de ela trabalhar. Né? Ela tem uma doutrina. Então, no direito civil, vigora 2 princípios. A gente chama de princípio de autonomia privada e autonomia da vontade. Tá? São princípios do nosso direito civil aqui do Brasil. Então, não só do nosso, né? Mas do nosso também. Então, uma instituição de ensino privada, tá? Fundada sobre princípios confessionais explícitos, todo mundo sabe, lá no seu regimento, no seu estatuto, no contrato. Ela tem o direito pleno, total, de organizar o funcionamento das suas instalações, ali, das suas dependências, né? Fazer o seu projeto pedagógico, se for uma escola, de acordo com os seus valores. De acordo com os seus valores. Não quer, não entra.
não participe disso. Tá? Então, o segundo ponto, no caso dos templos, porque não é só instituições de ensino, né? Mas no caso dos templos e ambientes religiosos como um todo, o repúdio à ideologia de gênero, ela vem da própria fé que é profanada nesse sentido. Tá? Então, exigir que o templo religioso adote regras que são contrárias à sua doutrina, ao seu dogma, é violentar diretamente a liberdade de crença e a liberdade de exercício de culto religioso. Tá? E o que nós temos, que é constitucional. Isso é previsto na Constituição, lá no inciso 6 do artigo 5º da Constituição. É só abrir, leia. Tá? Leia. Não sou eu que estou falando, está escrito lá no artigo 5º, inciso 6 da Constituição de 1988. Não é a Constituição de 1824 do Império, não é agora, nossa, que está em vigor. Tá? Então, tentar anular a norma lá do Pará, tá? Essas associações querem anular a norma lá do Pará e impor obrigatoriedade de ideologia de gênero a templos e a escolas confessionais, ambientes religiosos, vai muito além do que o uso de um banheiro. Tá? A questão aqui não ultrapassa essa coisa do uso de um banheiro, e nós sabemos disso, e quem luta por isso também sabe disso. Tá? Isso daí é só o pano de fundo para uma discussão muito maior. Né? Então, o que a gente tem aqui é que se atinge o coração de dois direitos naturais e fundamentais, constitucionais, né? Dos direitos naturais e fundamentais, que é a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa. Direitos esses que, por serem fundamentais, são direitos que o Estado ele não pode modificar. Ele tem que garantir que eles sejam exercidos. Ele tem que garantir ao cidadão que, se o cidadão quiser exercer a sua liberdade religiosa, ele exerça a sua liberdade religiosa. É assim que funciona o direito natural. O Estado ele não pode interferir, regulamentar, mudar o direito natural. Senão, não é natural. Senão é direito estatal. Senão o Estado está concedendo alguma coisa, o Estado não concede direitos naturais. Ele só faz isso que eu acabei de falar. Ele auxilia para que as pessoas possam exercer esse direito natural, tenham acesso a esse direito natural. A liberdade religiosa e de pensamento também é um direito natural. Né? Então, se a decisão individual de um cidadão, qualquer um, juiz ou não, puder anular a regra interna e moral de uma religião, de uma igreja ou de uma escola confessional privada, então o Estado ele deixa de ser laico para se tornar interventor. Né? E essa coisa de Estado laico, eles batem no peito tanto por causa dessa coisa de Estado laico, mas não compreendem o que é laicidade. Compreendem e querem um laicismo, eles querem um Estado ateu, eles querem um Estado inimigo da religião, não um Estado que não interfere na religião, que não coloca a mão pesada sobre a religião, que é a laicidade. Né? É isso, o Estado brasileiro não é laicista, o Estado brasileiro é pela laicidade, ele busca a laicidade. Tá? Ele é laico nesse sentido de que ele não vai interferir, ele vai garantir que as pessoas exerçam. Ele não tem uma religião oficial, ele garante que as pessoas exerçam as suas religiões. É isso que o Estado brasileiro faz, ele não é laicista, ele não é contra as religiões. Tá? Então, aonde que fica a proteção constitucional da família que escolheu colocar o seu filho ali em uma escola confessional? Justamente porque ele quer que aquela criança seja educada segundo a moral daquela escola confessional, normalmente cristã. Ou pode ser de outra também, mas ele quer, se o pai colocou naquela escola confessional, é porque ele gostou daquela forma, ele gosta daquela forma, ele quer daquela forma. E aí você vai lá e muda aquela forma. Né? Então, isso daí fere todo tipo de direito, certo? Então, proteger templos e as escolas confessionais, isso daí não significa discriminar pessoas. Nós não estamos falando de discriminar pessoas. Nós estamos falando de garantir que essa pluralidade, essa imunidade de convicções religiosas contra uma ingerência de pensamento ideológico do Estado aconteça. O Estado não pode ter ingerência ideológica sobre instituições privadas, sobre doutrinas religiosas, sobre religiões, sobre o direito natural. Ele não pode agir ideologicamente sobre isso, porque a mão do Estado é muito pesada. Ele não pode fazer isso, porque à medida que ele faz isso,
ele deturpa todos os conceitos e ele retira direitos fundamentais e naturais. Tá? Então, respeitar o espaço do templo e a identidade da escola privada, na verdade, é respeitar a própria Constituição. Não tem mais além disso. Então, é uma ação que deveria sequer vigorar, né? Deveria ter sido recebida como foi recebida, mas de plano já ser extinta, porque vai contra tudo o que a Constituição prega e contra o próprio direito natural.